Olá, bom dia. Hoje eu vou compartilhar sobre o que eu li na Bíblia hoje. E hoje eu li o capítulo 10, 11 e 12 do livro de Mateus. O capítulo 10, ele começa falando sobre Jesus enviar os 12 discípulos. E o que me chamou a atenção logo de cara assim foi o versículo 1, porque até então a gente lia na Bíblia que Jesus tinha autoridade, né, para curar, para expulsar espíritos imundos. E a partir daí, não só Jesus, mas os discípulos teriam essa autoridade. No versículo 6 fala assim: Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Uma coincidência para mim foi que ontem, quando eu estava na minha célula, foi falado sobre cuidar dos de casa, cuidar dos de perto. E aí hoje de manhã eu li, né, isso. Jesus falando sobre os discípulos se dirigirem às ovelhas perdidas de Israel. O versículo 7 fala: Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Eu fico pensando sobre naquela época ser os discípulos. Hoje, na atualidade, nós somos discípulos de Cristo. Nós recebemos do Senhor essa autoridade. E a gente precisa usar para a glória de Deus. Aí, continuando o capítulo, no versículo 10, fala: O trabalhador é digno do seu sustento. Eu sempre lembro desse versículo quando eu vejo alguma pessoa passando por uma situação financeira apertada, sabe? Eu sempre oro e declaro Mateus 10, 10 sobre a vida da pessoa. É muito bom a gente orar e interceder por alguém, mas eu penso que quando a gente ora e declara a palavra de Deus sobre a vida da pessoa, tem um mover a mais ali do Senhor. Continuando. No versículo 16, Jesus nos dá um ensinamento. Eu estou enviando vocês como ovelha no meio dos lobos. Portanto, sejam astutos como a serpente e sem malícia como as pombas. Continuando o capítulo, no versículo 19 fala: Não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Na hora vai ser dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Esse versículo eu fico pensando quando às vezes a gente vai orar por alguém. Às vezes a gente fica nervoso, fica ansioso, fica angustiado. O Senhor derrama ali daquela porção de coragem e intrepidez sobre as nossas vidas, mas a gente ainda fica ali meio que duvidoso, sabe? E a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus ele traga à nossa memória esse versículo e a gente não deixe de agir nas coisas que o Senhor nos instrui. Continuando, no versículo 22 diz: Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É um misto de emoções esse versículo 22, né? Porque fica um alerta de que a caminhada com Cristo não é fácil, mas ao mesmo tempo traz a nossa consciência de que vai valer a pena. Continuando. No versículo 26 fala: Não tenham medo. Se você parar para ler o capítulo 10, você vai observar que só neste capítulo a frase não tenha medo, ela vai se repetir por 3 vezes. E aí o versículo 16 diz: Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido.
27. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. 28. Novamente, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. E aí, indo para o versículo 30, no final, fala: não tenham medo. O versículo 32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você já confessou a Jesus? Você já abriu a sua boca e declarou que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida? Esse versículo 32 nos ensina isso. Que caso você ainda não tenha feito isso, não perca tempo. Faça. Versículo 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Esse versículo 33, mais uma vez, nos confirma a característica, o caráter do Senhor. Ele é justo. Você tem o direito de negar a Ele, mas Ele também tem o direito de te negar. No versículo 36, 37, ele vai dizer assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aonde está o seu coração? Deus tem que estar em primeiro lugar, Ele tem que estar soberano, Ele tem que estar ali sendo o dono de tudo. Versículo 38. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem a perde por minha causa a encontrará. Esse versículo 38, eu entendo que ele faz uma conexão sobre o versículo que eu já li, falando sobre a dificuldade de seguir Jesus. A gente vai lendo a palavra de Deus e vai havendo as conexões, a própria palavra se confirmando. No capítulo 11, eu destaquei o versículo 5, sobre a passagem que fala de Jesus e João Batista. João Batista pede para que os seus discípulos perguntem para Jesus se ele era o esperado, né? E aí Jesus responde: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. No versículo 12, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Versículo 18, eu achei muito lindo. A sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. No versículo 28, que fala sobre o repouso para os cansados, diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que você possa refletir nesses 3 versículos e entregar para o Senhor todo o peso, todo o cansaço, toda coisa que você percebe que não te faz bem. Amém? Em nome de Jesus.